Uou! Cheguei! Cara, tá um calor aqui. Olha o sol, a lua que tá aqui. Tá uma lua aqui em cima de mim, além da minha, né? Cara, vamos lá. Hoje nossa aula vai ser sobre Getúlio Vargas, cara. Eu assumo, eu não sou lá um muito fã de Brasil colônia. Eu gosto, mas não sou, tipo, apaixonado. Agora, Vargas? Cara, Vargas é muito bom, cara. Vargas é muito, muito, muito bom. Na verdade, de Vargas em diante, eu sou um cara que eu gosto muito de política. Então, de Vargas em diante, pra mim, ai, prato cheio. Eu adoro estudar política brasileira. Adoro estudar isso. Até os dias de hoje, sou um fissurado em política. E Vargas é o cara, o cara. Então a gente vai começar a estudar hoje a Era Vargas, tá legal? E aí eu já quero dar uns toques. Primeiro toque, lá no meu site, profeduardo.com, terceiro ano, História, você tem um slide da Revolução de 1930 ao Estado Novo, se eu não me engano. Deixa eu ver, aqui eu tenho o título aqui, calma aí. Ah, tá. Da Revolução de 1930 ao golpe do Estado Novo. Então você pega esse slide para acompanhar. Na aula passada eu já tinha feito um vídeo sobre o movimento tenentista. Então você vai pegar o movimento tenentista, a aula de hoje, o slide para começar esses estudos, tá legal? Esse período da Era Vargas é bastante extenso, a gente tem bastante coisa para falar sobre ele. Então eu vou dividir ela. Então, cada um dos períodos aí eu vou dividir com uma aula para vocês, tá legal? Uma aula, uma live, a gente vê aí com o futuro. Vamos ver o que vai acontecendo, vamos ver, tá legal? Se Deus, que já imaginou um presencial? Ai, seria incrível, né? Que saudade. Mas vamos lá. Então, hoje a gente vai falar de Vargas e a gente vai começar a Era Vargas. O Vargas, ele ficou 4 mandatos no poder, tá? 4 mandatos, tá? A gente tem o governo provisório, a gente vai ter o governo constitucional, a gente vai ter o Estado Novo e depois a gente ainda tem um retorno democrático nos braços do povo de Getúlio Vargas, tá? Para que a aula não fique muito extensa, hoje minha aula vai ser sobre governo provisório, 1930 a 1934. E aí eu já trago aquela pergunta, provisório, 4 anos? Só no Brasil, meu irmão, só no Brasil o provisório dura 4 anos, tá? Então, ó, Getúlio Vargas já inicia ali com esse governo provisório de 4 anos aí, cara. O que é massa do Getúlio Vargas? Quando você estuda Vargas, você vai perceber que ele é muito heterogêneo. Ele não é um político que, ele tinha esse viés político e ele permaneceu nesse andar político, nesse comportamento político até o fim de semana. Não, cara. Cada um dos governos dele, e foram 4, cada um dos governos dele tem uma característica única. Então, são quase que pessoas diferentes governando, sabe? E isso é muito interessante. Isso para um professor de história, ó, prato cheio, tá legal? Então a primeira coisa que você tem que botar é um governo heterogêneo. Imagina um presidente que vai ter características específicas para cada um dos períodos em que ele estiver governando. Até aí foi? Até aí entendemos? Então bora lá, cara. A gente tem que lembrar que o Vargas subiu ao poder com o movimento tenentista, o golpe de 1930, que vai colocar ali o Getúlio Vargas no poder, né? Eles derrubaram Washington Luiz, que era, vamos dizer, a continuidade daquele regime, daquela república oligárquica, né? Que a gente tinha até então. Vocês lembram disso? Vamos lá. No Brasil a gente teve a República das Espadas, logo depois lá do fim do Império Brasileiro, República das Espadas, Marechal Deodoro da Fonseca, né? Depois a gente vem para a República Oligárquica, que é o que a gente fala no vídeo do movimento tenentista, a questão dos coronéis, né? A questão do voto por cabresto, a questão da política do café com leite que existia, São Paulo, Minas Gerais, tá legal? E aí sobe o Getúlio Vargas com esse golpe do movimento tenentista, lembrando que o Washington Luiz, ao invés de escolher um político de Minas Gerais para ser o próximo presidente, ele escolhe Júlio Prestes, né? Que também era paulista. E aí essa escolha começa a gerar uma ruptura entre Minas Gerais e São Paulo, que vai acabar, vamos dizer assim, colocando uma eleição de Getúlio Vargas contra Júlio Prestes. Júlio Prestes sai vitorioso, Vargas pega depois, junto com o movimento tenentista, toma o poder de Washington Luiz ainda, porque o Washington Luiz não tinha transmitido o poder para o Júlio Prestes. E aí já é uma dica, procura na internet aqui, porque essa charge cai direto
direto em vestibular, é uma chargezinha onde o Júlio Prestes está vestido de noiva. Está vestido de noiva, pronto para casar, mas não casa. Por quê? Porque o Getúlio Vargas tomou o poder dele, fechado? Então já pega essa chargezinha, dá uma pesquisadinha aqui, ó. Google e foi, ok? Continuando então. Quando Vargas sobe ao poder, qual é a ideia do Vargas? Primeiro, centralizar o poder político. Tirar o poder político das mãos daqueles coronéis. Por quê? Porque eu estou vindo para criar uma nova política, inclusive repensar a economia brasileira. A economia brasileira estava toda baseada no quê? No café. 1929, crise da Bolsa de Nova York, o crash da Bolsa de Nova York, cara. Tá? Essa crise vai afetar diretamente qual economia? A nossa. Os Estados Unidos compravam 70% do café brasileiro. Então o Brasil tinha que repensar até a sua economia. Lógico, não é uma coisa de uma hora para outra, mas o Vargas já traz essa ideia. Então ele já vem chegando e falando, cara, primeiro vamos centralizar o poder político, vamos tirar o poder da mão dos coronéis e vamos começar a repensar a economia brasileira. Repensar a economia brasileira seria o quê? Iniciar um processo de industrialização no Brasil. Tá legal? Cara, vamos seguindo que eu gosto muito, cara. Então vai lá. Quais são as duas primeiras medidas, assim, ou grandes medidas que o Getúlio Vargas vai fazer? Primeiro, ele cria o Ministério da Indústria, Trabalho e Comércio, um ministério 3 em 1, tá legal? E aí ele começa a querer desenvolver o setor, vamos dizer, industrial brasileiro, a produção de produtos, não mais só de matéria-prima, mas produzir aqui no Brasil com indústrias nacionais. A gente já pode linkar isso com o princípio da CLT, porque a gente vai ter isso já nesse governo provisório. Você tem que lembrar que a CLT, as leis que regem o trabalho, elas foram criadas durante o governo Getúlio Vargas, tá legal? E o Vargas inicia esse processo de criação de leis em defesa do trabalhador já nesse governo provisório, até porque uma das ideias desse governo é industrializar o Brasil, e o Vargas, ele é um populista, cara, ele é um populista, ele agrada a massa brasileira, tá legal? E isso é uma característica muito forte do Getúlio Vargas. Aquela visão que a gente vai ter mais lá na frente, que a gente vai chegar nesse conteúdo, mas a visão que a gente vai ter mais lá na frente do Getúlio Vargas, o pai dos pobres, etc., tem tudo a ver com esse processo que está iniciando aqui, ó, no governo provisório. Quando ele cria o Ministério ali da Indústria, Trabalho e Comércio, ele já começa a criar as leis trabalhistas, ele já está criando essa visão do Getúlio Vargas, o pai dos pobres, que a gente vai ver muito forte ali na frente. Continuamos? Beleza. Segunda coisa, o Ministério da Educação e da Saúde. Cara, a educação no Brasil, não existia educação básica pública, não existia educação gratuita no Brasil, não existia. O que o Vargas vai fazer? Vamos criar uma educação, pelo menos primária, gratuita dentro do Brasil e uma saúde pública no Brasil. Ainda não é o SUS é uma coisa que a gente vai ter com a Constituição de 88, tá legal? A formação do que é o SUS hoje na Constituição de 88, então não é o SUS, mas já é uma ideia de uma saúde pública para o brasileiro, junto com uma educação também pública para os brasileiros. Eu estou falando ainda de uma educação primária, tá legal? Estou falando de uma educação primária. Fechado? O que o Vargas vai fazer? Vamos lá. Primeiras conquistas que a gente vai ter nesse governo provisório. As leis trabalhistas, a formação dessas leis trabalhistas. Ele vai criar também a questão do sistema eleitoral. Então, todo aquele regime eleitoral de voto, de etc., vai sofrer uma alteração muito grande já nesse governo provisório. Mas isso eu vou deixar para falar ali mais para frente. Mulheres vão ganhar o direito de voto no governo provisório, mas vou falar aqui, já, tô chegando, tá legal? Mas o que ele vai fazer no primeiro momento? Centralizar o poder. Como que eu centralizo o poder? Primeiro, eu vou tirar o máximo poder dos estados e vou centralizar o poder na figura do executivo. Como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso nomeando interventores. Eu tiro dos estados aqueles governadores e coloco lá interventores, pessoas que são, vamos dizer, próximas a mim,
tá? Pessoas que eu confio, tenentes que me colocaram no poder. Vamos colocar os tenentes lá. Eles me colocaram no poder, me apoiaram, a gente faz uma troca, coloco eles lá nos estados. Isso faz o quê? Faz com que os coronéis percam espaço. Perdendo espaço, quem está se fortalecendo? O executivo, no caso de Getúlio Vargas. O governo federal está se fortalecendo. Getúlio Vargas se fortalece, tá legal? Então ele pega e começa a fazer essa, vamos dizer, restrição do poder dos coronéis com os interventores, fortalecendo o centralismo político dele, Getúlio Vargas, tá legal? Até aí foi? Além disso, galera, a gente tem que lembrar que nesse período, por conta da crise de 29, o Brasil estava sofrendo muito economicamente em relação ao café. Então ele pega e cria o Conselho Nacional do Café, que vai fazer o quê? Vai começar a tomar medidas para que o café brasileiro seja novamente valorizado. Então olha só, ele vai pegar e ele vai queimar 78 milhões de sacas de café, tacar fogo nela, comprar e tacar fogo. Para quê? Para que o preço do café volte a crescer. Lembrando, o café era 70% de todo o produto exportado no Brasil, 70% da economia brasileira a gente tinha no café. Quando a gente tem a crise de 29, café é um supérfluo. Os Estados Unidos diminuem automaticamente a compra de café brasileiro, o café continua sendo produzido em larga escala, estoque sem ter para quem vender, preço do café despenca. O que Vargas faz? Compra café, faz uma política com alguns fazendeiros para que eles também não produzam café, tá legal? E dessa maneira ele faz com que o preço do café ou tenha um patamar padrão ou suba um pouco mais, tá legal? Lógico, isso vai afetar muito a economia do Brasil. É até um dos motivos para o Washington Luiz ter escolhido um outro paulista. São Paulo era fruto do café. Então, durante uma crise cafeeira, né, uma crise no café, uma crise mundial, mas que afetava diretamente o café no Brasil, o Washington Luiz achava que era melhor ter um outro paulista governando o Brasil do que um mineiro, que estaria mais linkado com o leite. Uma bobagem que acabou um tiro na culatra, não é não? Tá legal? Então ele vai fazer essa ideia, então ele começa a atuar sobre o café, ele começa a atuar sobre economia, e aí, cara, é óbvio que São Paulo não vai ficar nada satisfeito com isso. Porque pensa só, São Paulo era a grande economia do Brasil. São Paulo sempre governou, entre aspas, o Brasil. Mesmo que ela tivesse ali na política do café com leite, se alternando com Minas Gerais, São Paulo era a grande economia do Brasil, era quem tinha maior influência no Brasil. De repente, São Paulo se vê não estando mais na presidência, não tendo mais esse poder que ele tinha de presidência antes, e também sem um governador próprio, porque uma das coisas que Vargas fez foi colocar um interventor militar em São Paulo. São Paulo automaticamente vai falar: o quê? Os coronéis vão ficar loucos, cara. Vão falar: pô, tá maluco, velho. O que tá acontecendo? É óbvio que eles vão se revoltar. E eles vão se revoltar de verdade. A gente vai ter uma guerra civil no Brasil. São Paulo contra Brasil. São Paulo contra Vargas. É isso mesmo. Os paulistas vão pegar em armas, cara. Pegar em armas para lutar contra Getúlio Vargas. Por quê? O que eles desejavam? Primeiro, eles queriam um interventor que fosse civil, que não fosse militar. Vargas deu isso para eles, mas eles queriam uma nova Constituição. Eles querem uma nova Constituição e eleições imediatas. Vargas vai falar: o quê? Vamos primeiro derrotar eles. Pegou, derrota São Paulo. Depois que derrotou São Paulo, olha que inteligência. Tô com o pé lá no cara, o cara tá morto, ganhei. Ao invés de pegar e dar o tiro final, ao invés de, acabar com o negócio, não, duas mãos, levanto e falo: tá bom, eu vou te dar o que você quer, mas eu vou te dar o que você quer nos meus moldes. E é isso que o Vargas faz, cara. Ele derruba São Paulo, porque era impossível os paulistas ganharem o Brasil contra São Paulo, impossível uma vitória, uma guerra civil que não tinha como São Paulo sair vitoriosa, tá legal? E depois que ele ganha, ele fala: ok, vamos lá, interventor civil, nova Constituição, vamos criar uma nova Constituição, mas vai ser uma Constituição ao meu deleite.
e ele vai fazer uma Constituição de leite dele, cara. Ele faz uma Constituição brasileira, primeiro, e criando ali, né, cara, criando toda a questão eleitoral, toda a questão de defesa do eleitor. Ele acaba com o voto aberto, o voto passa a ser secreto, ele dá direito a voto às mulheres, então ele atua diretamente nas eleições para que não houvesse mais eleições com tanta falcatrua, com tanta roubalheira como existia até então. Então ele acaba com essa ideia do roubo, vamos dizer, dentro da eleição. Tá bom? Segundo, ele faz uma Constituição onde a primeira eleição dela não seria direta, seria indireta. E nessa eleição indireta, quem saiu vitorioso? Ele, Vargas, para um mandato agora de presidente de 4 anos. Então ele colocou lá, ó só, coisinhas que ele colocou na Constituição de 34, tá legal? O alistamento militar obrigatório. Foi a partir daí que, meninos, a gente, a partir dos 18 anos, temos que nos apresentar ao Exército. Se você ainda não está chegando o seu momento, tá chegando o seu momento, hein? Tá chegando. Então vai lá. Segundo, educação gratuita para o Brasil, já tinha falado aqui atrás. Proibição do trabalho infantil vem com essa Constituição de 34, tá legal? E o mandato presidencial de 4 aninhos, sendo que na primeira eleição, essa eleição seria indireta. E sendo indireta, automaticamente quem saiu vitorioso, porque até controlava a política do Brasil naquela época, Vargas sai vitorioso. E aí a gente inicia um novo governo, conhecido como o governo constitucional de Getúlio Vargas. E isso fica para a próxima aula. Fechado? Até mais, galera. Tchau! Uau!